Vamos a mais um momento da Palavra de Deus. Vamos ver o que Deus tem hoje para nós. Se encontra lá no livro de Jonas, no primeiro capítulo de Jonas. Talvez, meu irmão, minha irmã, você que esteja nos ouvindo, estejamos vivendo algo parecido como Jonas. É muito importante, não só para mim, mas para todos nós se colocar na direção, na presença, na vontade do Criador. Vamos lá? Jonas capítulo 1. Diz assim na Bíblia: Vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui Deus dá uma ordem a Jonas, né? Deus dá a Jonas uma missão que talvez Deus talvez já tenha dado a você que está nos ouvindo. Deus nos deu uma ordem, nos deu uma missão e precisamos acatar o que Deus tem para nós, o que Deus tem falado conosco. Diz assim, versos 3, perdão. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas, ele quis fugir da face de Deus. Ele determinou não só não fazer o que Deus lhe havia ordenado, como também de se esconder, de fugir, para que Deus não o encontrasse. Mas é algo importante, todos nós sabemos que Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todo lugar, ele sabe tudo. Antes mesmo de eu estar aqui para trazer essa palavra para você, ele saberia que seria essa passagem, essa palavra, essa vontade dele que seria para você. Que talvez você esteja nos ouvindo nesse momento, esteja vivendo uma vida como a de Jonas. Observe o chamado. Observe quando você nega a vontade de Deus na sua vida, as consequências disso. Vamos lá. Versos 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um em seus Deus, ao seu Deus, e lançavam no mar tudo que tinha, que estava dentro do navio, para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens? Dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Olha, uma coisa importante, é interessante isso, sabe? Para você entender como é que é a nossa carne. Quando damos vazão à vontade de Deus, obviamente, vencemos. Quando damos vazão à carne, obviamente, a carne vence. Ali Jonas estava por vontade própria, por vontade da sua carne, ou seja, desobedecer a Deus. E eu vou falar algo aqui a você, que você sabe que isso é real. Você, quando vai para a igreja, o pastor está trazendo uma palavra para te abençoar, te dá sono, é ou não é? Se logo dá vontade de dormir. Quando estamos pregando, logo dá vontade de dormir. Aí uns vão dizer assim, muito
muito calmo, muito tranquilo. É ou não é? Dá vontade de ir ao banheiro, dá vontade de fazer muitas coisas na hora da palavra, na hora da vontade de Deus. Mas sabe por que isso, meu irmão, minha irmã? É a nossa carne militando, guerreando contra o Espírito de Deus em nossas vidas, tentando nos impedir de ouvir a voz do Criador. Jonas, presta atenção, Jonas está dentro de um porão. Aquele porão, certamente as coisas caíam, as coisas balançavam, um grande gritaria, todo mundo gritando pelo seu Deus, clamando ao seu Deus, clamando por conta da situação que eles estavam vivendo. Eu não creio. Eu não creio. Porque este homem chegou para Jonas: vem cá, você está adormecido aí, está dormindo aí. Não é possível que você não esteja ouvindo, não é possível que você não esteja vendo o problema que estamos enfrentando, as dificuldades. Mas Jonas estava lá, tranquilão na dele. Estava dormindo. A nossa carne, ela muitas das vezes, ela tem sido mais forte que a nossa vontade espiritual. E quando isso acontece, acabamos por perecer. Nem sempre tem a oportunidade que Jonas teve de alguém despertá-lo, como aqui estamos fazendo, para despertar você na vontade e na presença de Deus. A carne, ela é fraca, mas muitas das vezes ela vence. Ela vence porque ela tem muito mais coisas aparentemente a nos oferecer do que propriamente a vontade de Deus, o Espírito Santo. Só vence a carne quem tem os olhos espirituais. Só vence a carne quem está no Espírito. Só vence a carne quem faz a vontade do Criador. Jonas, naquele momento, ele decidiu fazer a própria vontade. A vontade da sua carne e deixar de lado a vontade de Deus. Ele não queria, mas Deus conhece a cada um de nós. Então, continuando, diz assim no versos 8. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, se deitou e dormia um profundo sono, tranquilamente. Ei, meu irmão, minha irmã, acorda, acorda. Sabe, muitos de nós estamos dormindo um sono espiritual. Precisamos acordar para a realidade e entender que Deus está chamando. Deus está mostrando sinais e prodígios para você que está nos ouvindo acordar e entender que é hora de você se render e buscar a Ele enquanto Ele está próximo. Verso 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens? Dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não venhamos perecer. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. A sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora. Por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? Observe, meu irmão, minha irmã, falando agora que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. A sorte caiu em Jonas, porque era Jonas o problema daquela embarcação. Aquela embarcação estava para virar a pique e acabar com tudo, porque ali estava uma pessoa desobediente, porque ali estava uma pessoa que optou em desobedecer à vontade de Deus e fazer a sua própria vontade. Então Jonas colocou em risco toda aquela tripulação. Versos 9. E ele lhes disse:
eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor. Eles disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e ao mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. E não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Meu irmão, minha irmã, observa uma coisa. Aquela tripulação, eles não queriam lançar Jonas. Mesmo que Jonas declarasse, mesmo que eles soubessem que Jonas seria o problema daquela embarcação. Eles não queriam lançar Jonas com medo de derramar o sangue inocente de um homem. Dentro da nossa casa, na nossa família, dentro da sociedade, se você se encontra na posição de Jonas hoje, as pessoas ao seu redor observam que tudo está tão difícil, mas precisa ter um sacrifício, precisa que alguém tome uma decisão, e alguém fica olhando para você e sabe que a decisão é sua. Você precisa você mesmo tomar a sua decisão para salvar aquela tripulação, salvar aquele ambiente, salvar aquele lugar aonde você se encontra, porque na verdade, meu irmão e minha irmã, a decisão tem que partir de nós e não de outrem. E quando a nossa decisão ela é pautada na vontade de Deus, na vontade do Criador, as pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, observa o tamanho de Deus, observa o mover de Deus, e com as nossas decisões conseguimos levar muitas pessoas a conhecerem, a buscarem o Senhor, a terem um contato com Ele, a uma intimidade, a realmente buscá-lo de fato e de verdade. Portanto, muitas das vezes passamos problemas e dificuldades. Não é porque Deus não está nos vendo, mas é porque simplesmente nos colocamos numa posição que não é a posição que Deus tem para nós. Portanto, é muito importante todos nós examinarmos a nossa posição e procurar saber em Deus qual é a nossa posição, o que Ele tem para nós, o que nós temos que fazer, qual é o lugar que devemos de estar, como devemos nos portar, porque certamente, se estivermos num lugar errado, na hora errada, no momento errado e não no momento de Deus, tudo vai dar errado, tudo vai dar mal, nada vai dar certo, porque Deus mostrou, Deus falou, mas o nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne, ela venceu a vontade de Deus, a vontade do Espírito, e por conta disso, não só perecemos, mas como também aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, meu irmão, minha irmã, é muito importante perguntar a Deus: Senhor, o que queres que eu te faça?
O que queres que eu faça? Qual é a sua vontade? Revela para mim a sua vontade, o seu querer, para que eu faça a sua e não a minha vontade. E com certeza, Deus ele vai te honrar. Jonas permaneceu durante 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. E logo depois, depois do clamor, ele se sentiu meio complicado, né? Ele sentiu que ele havia pecado contra Deus e estava numa situação de desconforto, uma situação difícil, uma situação que deu tempo de ele clamar a Deus, Deus fazer cumprir a sua vontade através de Jonas. Do ventre daquele peixe, Deus o fez vomitar na cidade onde Deus havia mandado Jonas ir. E o mesmo não se quis, não se deteu na vontade de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, você que participa conosco desse momento, é muito importante para você, é importante para mim, procurar entender a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Nem sempre a realidade de Deus é a nossa realidade. Em todo momento estamos ali combatendo, queremos fazer a nossa vontade porque achamos que somos de Deus, achamos que somos... Mas na verdade, somos de Deus quando temos o coração sensível, quando temos o ouvido sensível à voz de Deus. E isso é muito necessário. É muito importante para você e para mim. É importante ouvir a voz de Deus, deixar Deus trabalhar. E ainda que doa, e ainda que a posição que Deus nos quer colocar seja contrária à nossa vontade, é bom acatar, porque teremos um alto preço a pagar pela rebeldia, pela teimosia. Uma coisa nós falamos muito. E há um tempo atrás eu falei com uma pessoa. E isso marcou para mim. E provavelmente ela vai ouvir. Ela falou para mim o seguinte: ah, meu irmão, eu sou levita. Eu sinto a presença de Deus quando eu louvo. Quantas pessoas já falaram, poxa, quando você abre a boca para louvar, eu sinto a unção, eu sinto a presença de Deus. Quantas pessoas já me disseram que quando eu louvo, o Senhor fala através do louvor. E eu perguntei para ela, e o que você faz hoje? Pois é, o meu pastor, ele me pediu que eu tomasse conta da parte burocrática da igreja. E eu perguntei como? A parte burocrática da igreja. E eu disse para aquela mulher, filha, é como se fosse o sistema mundano, o desvio de função. Se você sente que a vontade de Deus é de louvar, faça a vontade de Deus se cumprir na sua vida e você será mais feliz, será abençoada. Porque enquanto você obedecer o homem, fazer a vontade do homem, você nunca vai se encontrar, nunca vai conseguir ser completa. Porque a vontade de Deus milita contra a vontade nossa. A nossa vontade é totalmente diferente. E ele simplesmente está tirando você da função que Deus tem. E talvez você que esteja nos ouvindo, esteja vivendo isso também. Você tem um dom que você sabe que é de Deus na sua vida. E quantas pessoas já falaram, puxa, quando você está nessa posição, você é diferente, você é abençoado, nós sentimos a presença de Deus. Mas, vou dizer a você sem medo de pecar, quando o homem que está no altar tem a visão de Deus espiritual, ele não desvia você da vontade de Deus. Ele simplesmente te coloca lá na vontade de Deus e trabalha aquele dom, porque a cada um é dado um dom.
Qual é o seu dom? Qual é a vontade de Deus na sua vida? O que, meu irmão, minha irmã, você tem feito com esse dom, com essa vontade de Deus na sua vida? Você tem buscado, se esforçado, trabalhado para que essa vontade se cumpra no seu dia a dia? Ou você se deixou, ou você mesmo desviou da função que Deus te colocou? Há um preço. E enquanto você não se colocar na função de Deus, na vontade de Deus, não só você, mas como também aqueles que estão ao seu redor, correm um grande risco de perecer. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique atento ao chamado do Senhor e não ao chamado do homem. Aleluia, aleluia. Ó Pai, querido, eterno e amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, aqui eu te agradeço por mais esta palavra revelada, em que o Senhor mostra, Senhor, a tua vontade sobre nós, em que a tua vontade tem que ser soberana sobre a vida de cada um de nós. Ah, meu Pai, ah, meu Senhor, quantas pessoas nesse momento ouvem esse áudio e sabem, meu Pai, e conhecem que não é isso que o Senhor tem para elas, mas pela oportunidade, pela vontade do homem, ela se coloca ali. Quantos, meu Pai, quantas pessoas se colocam na função de pastores, bispo, apóstolo, sacerdote, sacerdotisa e etc e tal, porque creem que é a sua vontade. Mas na verdade é como aquela fruta que tirada do pé antes do tempo, para amadurecer dentro do forno, não tem o mesmo sabor, o mesmo doce dela madurada no seu próprio pé. Portanto, Senhor, eu te peço em nome do teu Filho Jesus, meu Pai, que essa pessoa que nos ouve, Senhor, venha se deixar ser preparada na videira, para que venha dar frutos e muitos frutos, porque aquele que não dá fruto, o Senhor corta e joga fora, para ser queimado no fogo. Ah, Pai, ah, meu Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, porque aqui estamos para clamar ao Senhor a tua misericórdia, para clamar ao Senhor a tua vontade em nossas vidas. Queremos fazer a tua vontade e não a nossa vontade. Que o Senhor reine em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, eterno e amado, por esta palavra revelada. E em nome do teu Filho Jesus, eu quero te agradecer por esse dia e agradecer por essa pessoa que está conosco. E te pedir, ó Pai, abençoa, Senhor, esse meu irmão e essa minha irmã, em nome do teu Filho amado. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, dando a você força e sabedoria para vencer a vontade da sua carne. Mas você precisa querer estar na vontade do Pai. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.